Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, estamos na lição 5. Estamos falando do período em que os egípcios eles conseguiram escravizar os israelitas. Falamos das guerras entre os israelitas e os egípcios para chegar a esse estado de escravidão. Falamos para vocês que os israelitas eles são chamados de Hyksos pelos gregos, que significa governadores estrangeiros, e que a guerra foi longa para poder dominar os Hyksos, dominar os israelitas. Foram pelo menos 3 anos. E estamos comparando as datas da cronologia bíblica com a cronologia da arqueologia. Então, fazendo nessa cronologia bíblica com a cronologia da arqueologia, nós estudamos aí uma mulher de grande destaque, que foi Hatshepsut. Ela é provavelmente a mulher que a Bíblia diz, a filha do faraó, a mulher que adotou Moisés. Então é muito significativo a arqueologia, nesses últimos dias, ter encontrado essa mulher, que ela atuava não como faraó, porque não existia nome de rainha ou mulher faraó, isso não existia. Então a Bíblia a chama de filha do faraó. E essa mulher, então, a Hatshepsut, ela que adotou Moisés. O item 12 do material didático, nós dizemos: Moisés mata um soldado egípcio. Nos textos anteriores, eu estava falando para vocês que havia um conflito dentro da casa dos faraós. Hatshepsut, ela tirou o trono do seu irmão, ele tinha 4 anos de idade, então ela usurpou, ele foi crescendo, mas ela conseguiu, com os seus generais, pelo seu conhecimento, deixar ele de lado e ela ficou governando. Foi uma raridade. E o plano dela era colocar Moisés como novo faraó. Mas lembre sempre que o autor aos Hebreus diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Bom, quando Moisés matou um egípcio, eu cito aí Atos 7:23, que está escrito: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Bom, eu falei para vocês, nós não temos o detalhe, nós não temos como saber em detalhe como Moisés tomou conhecimento da sua ligação com os hebreus, com os escravos. Talvez tenha sido no período que ele estava sendo cuidado pela própria mãe, né? Já que a filha do faraó deixou que ele fosse criado por uma hebreia, mas na verdade essa hebreia foi a sua própria mãe. A sua mãe pode ter lhe ensinado isso e falado para ele: quando você for para o palácio, você nunca esqueça. Mas até alguns livros de história colocam como que Moisés ele pode ter descoberto no decorrer da sua vida, com 20 anos, com 30 anos, e até então ele estaria aceitando ser chamado filho da filha do faraó, mas quando ele descobriu a sua ascendência e como o seu povo estava sofrendo, ele largou tudo para viver com o seu povo, né? Então, Estevão diz que foi no seu coração em visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, é claro, quando ele tem 40 anos, o fato, ele já sabia da sua ascendência. Bom, eu coloquei aí um comentário, né? Em 1486 a.C., quando a rainha contava com 56 anos de idade e 17 anos de governo, Moisés contava com 40 anos. Ou seja, lembre-se que no Êxodo ele terá 80 anos de idade, então faltam ainda 40 anos para o Êxodo. Ok? Moisés contava com 40 anos. E Tutmés III contava com 20 anos de idade. Acontece algo que atrapalharia os planos da rainha. Moisés mata um oficial egípcio e foge para Midian. O protegido da rainha cometeu um crime. Ou seja,
além de Moisés estar rejeitando ser chamado filho da filha do faraó, ele também se envolve nessa ação de defesa, né, de israelitas que estavam sendo punidos, maltratados por um soldado egípcio. Ele acabou matando o soldado egípcio. Ou seja, isso vai afetar completamente os planos da rainha. Então, talvez, não vou chamar de rainha, vou chamar da filha do faraó, né? Melhor dizendo, quando a filha do faraó, se o plano dela, se ela estivesse, estou falando estivesse, em termos de possibilidade, se nesse momento, Moisés com 40 anos, talvez ela ainda argumentava com Moisés para que Moisés aceitasse ser realmente seu filho, ficar como seu filho e assumir o governo do Egito. Essa é uma possibilidade. Pois bem, o que acontece nesse momento? Moisés acaba por matar esse soldado e assim os próprios israelitas que presenciaram aquela atitude começam a rejeitá-lo, né, dizendo: quem te colocou por cabeça sobre nós, você também vai nos matar. Então, pelo jeito, os israelitas também sabiam que Moisés era um israelita e estava no palácio. Aquilo era sabido, pelo menos pelos israelitas e por Moisés. Será que os outros egípcios sabiam? Eu coloco assim, provavelmente não, porque se eles soubessem, aí eles já teriam se levantado contra a rainha, porque, claro, não aceitariam que o filho dos escravos viesse a ser faraó. Bom, o comentário prossegue. Segundo a arqueologia, Hatshepsut reinou até 1482. Portanto, no momento da fuga de Moisés, sua mãe adotiva governava o Egito, vivendo uma intriga contra o filho do seu marido com uma esposa secundária. Lembre-se, Tutmés III, como eu falei no tópico acima, ele contava com 20 anos de idade. Ele era filho de Tutmés II, mas sendo que Tutmés II era marido de Hatshepsut, irmão e marido. Mas Tutmés II, ele tinha outras mulheres e Hatshepsut não gerou filho para ele, né? Isso era muito preocupante nos tempos antigos. Nos tempos antigos, os homens podiam ter mais de uma mulher, então, se nascesse filho com outra mulher, ele seria herdeiro do trono. A partir do Novo Testamento, os homens já não podiam ter mais de uma mulher. E acabou que o catolicismo também manteve essa crença, essa doutrina, vou assim dizer, e nós temos história aí de reis como Henrique VIII da Inglaterra, e ele ficou furioso porque ele não conseguia ter um filho, acabou organizando uma igreja para ele, concorrente da Igreja Católica, que é a Igreja Anglicana. Depois ele aí elaborou um divórcio, né? Fez o divórcio e depois que ele se divorciou também, a mulher não gerava filho, ele mandou matar essa mulher, foi uma confusão tremenda. Bom, aqui no Egito, o que acontecia? Eles tinham muitas mulheres, então era quase impossível ele não ter um herdeiro. Mas Hatshepsut está jogando esse herdeiro para escanteio, porque era filho do marido dela, mas o marido dela já havia morrido, e esse Tutmés III era filho do marido dela com outra mulher. E certamente Hatshepsut não gostava disso. Nenhuma mulher na história certamente gostou disso. Certamente tolerava, né? Porque a sociedade toda desvalorizava a mulher, então as mulheres toleravam, mas gostar disso, certamente ninguém gostava. Bom, o item 13 no material didático, morre Hatshepsut. Então observe, fazendo essa comparação, Moisés teria matado o soldado egípcio em 1486 e Hatshepsut morre em 1482. Sempre lembrando, essas datas são aproximadas, não tem como nós sermos precisos nessas datas, né? Os próprios egiptólogos, eles colocam aí um espaço, tem um que diz que, por exemplo, Hatshepsut morreu em 1482, outro coloca 20 anos para mais, para menos.
Não tem como ser preciso nessa datação, estamos tratando de 3.500 anos atrás. Então, aí nós percebemos a dificuldade que é para datar. Eu já acredito que a arqueologia foi uma ação divina, porque manteve-se a história. Se fosse os dias de hoje, né, se o mundo do dia de hoje, por exemplo, ocorresse um dilúvio, vamos supor que ocorresse um dilúvio e morresse todo mundo, aí ficasse, por exemplo, um homem como Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos seus filhos. Todo o material que nós temos hoje escrito, ele ia todo para o brejo, porque, claro, as águas cobrindo, os computadores seriam destruídos, os livros seriam destruídos. Só que naquela época, antes do dilúvio, principalmente, eles escreviam em pedras. E aquelas pedras foram soterradas pelo dilúvio, e hoje a arqueologia desenterra e descobre como os homens viviam lá em 3.300 a.C., os sumérios, porque eles escreveram em pedras. Hoje o que nós escrevemos em papel ou em mídia magnética seria tudo destruído. Então, como que o mundo antigo, de 3.300 a.C., ou seja, 5.300 anos atrás, eles escreveram de uma maneira que nós podemos ler hoje? Então, certamente essa foi uma ação divina, né? Pois bem, então o número 13, morre Hatshepsut em 1482, ou seja, ela morreu 4 anos depois que Moisés cometeu esse erro e acabou por fugir. Então o comentário diz, em 1482 a.C., né, 4 anos após a fuga de Moisés, morre Hatshepsut e Tutmés III assumiu o trono. Sempre lembrando que essas datas são aproximadas. E lembrando também que Tutmés III, se Moisés estivesse aqui na terra, certamente ele mandaria matar. Hatshepsut mesmo, ele mandou destruir tudo que estava escrito de Hatshepsut, todas as estátuas de Hatshepsut, ele mandou destruir tudo. E lembrando, o que significava isso para um egípcio? Para um egípcio, quando você destruía uma estátua, você matava a pessoa na outra vida. Uma lenda engraçada, né? Então Tutmés estava acreditando que ele, destruindo a estátua de Hatshepsut, destruindo os escritos, ele estava destruindo Hatshepsut na outra vida. Tá bom? Sendo que a arqueologia encontrou Hatshepsut como se ele destruiu tudo. Ele destruiu tudo que ele encontrou. Só que ele não encontrou tudo. Descobriram o túmulo de Hatshepsut, que é um dos túmulos mais suntuosos do Egito Antigo. Eu coloquei um link sobre Hatshepsut lá no grupo. Espero que vocês tenham visto, que é um documentário interessante falando da vida dela. Ok? Então, Tutmés III, ele tomou essa atitude. E ele, certamente, vai perseguir Moisés. Então, Tutmés III, eu considero ele o provável homem que Deus diz para Moisés, olha, aqueles que buscavam a tua alma já morreram. Porque nós veremos que Tutmés III morre antes do retorno de Moisés, antes do êxodo. Pelo menos comparando as datas da arqueologia com da cronologia bíblica, nós chegamos a essa conclusão. Bom, o próximo item, o item 14 do material didático, diz Tutmés III. Com a morte daquela que havia tomado indevidamente o poder, a honra de governar o Egito deveria ir para o mais velho com sangue real, Tutmés III, descendente de Tutmés II. Em 1482 a.C., então, assume o poder Tutmés III, um homem que supostamente odiava Moisés, por este estar sendo preparado para assumir o trono no lugar de Hatshepsut. E odiava esta por ter lhe roubado o trono.
Moisés havia 4 anos estava fugido para Midian. Bom, então eu falei aí para vocês a razão dele odiar Hatshepsut e também odiar Moisés. O comentário prossegue. A arqueologia comprova que Tutmés III tentou destruir toda a história de Hatshepsut, tanto que ela era desconhecida dos egiptólogos até o ano de 2007. Aí eu cito um artigo aí, um texto da Folha, e depois cito também alguns textos de Nicholas Grimond, daquele livro que eu sempre recomendo a vocês, História do Egito Antigo. Bom, o site da Folha, está aí o link completo para vocês. Ele tem um artigo que intitula Egípcios identificam múmia de rainha. Dente solto achado em uma caixa de madeira revela que múmia indigente era de Hatshepsut, que reinou no século XV a.C. Né? Ou seja, em 2007 eles conseguiram identificar melhor essa mulher, encontrou a múmia dela, tá ok? Ela era conhecida porque os arqueólogos encontraram uma tumba e o nome estava sempre no feminino, tá ok? E aí eles identificaram, mas quem seria essa mulher? Então eles foram até que encontraram a múmia. Agora, em 2007, encontraram a múmia de Hatshepsut. Bom, segundo Nicholas Grimond, Tutmés ordenou. Ela parece ter enfrentado, durante sua vida, uma oposição menor do que a raiva do seu afilhado, manifestada na busca pertinaz de destruir sua memória após a morte. E ele prossegue. Embora mande apagar o nome de Hatshepsut a golpes de martelo, para condená-la à pior das mortes para um egípcio, a do esquecimento, ela continua presente em Hermante, no templo de Muntu, que é exatamente o local onde eles encontraram esse túmulo de Hatshepsut, que é um dos mais suntuosos de todo o Egito, no local chamado Vale dos Reis. Ok? Então, esse achado foi muito importante para a egiptologia, porque a gente fica sabendo, então, quem foi a mulher que adotou Moisés. Então, como eu falei para vocês, pela cronologia bíblica, nós veremos, o êxodo tem que acontecer próximo de 1446. Essa é a data bíblica baseada na construção do templo por Salomão. Ok? E nós encontramos próximo de 1446, ou seja, nessa data Moisés teria 80 anos, um pouco antes dessa data, nesse intervalo de 80 anos, nós encontramos uma mulher que ela governou o Egito. Os egípcios não tinham rainha, né? Mas vou chamar de foi rainha do Egito por um bom tempo. E também a história do Egito conta que essa mulher ela tinha um conflito dentro da família. Então, isso explica o motivo dela querer ter um filho adotado e dizer que ele era de fato filho dela, porque ela poderia estar dizendo isso para os egípcios: ele é meu filho, ele é meu filho. E Moisés, vamos dizer, teria tolerado por algum tempo. Eu estou dizendo sempre teria, que não tem como nós termos certeza, né, desse fato. Mas chegou um momento que ele rejeitou. E talvez esse momento tenha sido ali próximo do momento que ele acaba por matar um soldado egípcio.